Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! 3 de fevereiro de 2026, terça-feira da quarta semana do tempo comum. Vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira, ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos a palavra em nossa vida, em nosso coração. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 9 ao 10, versículo 14, versículos 24 a 25, 30, até capítulo 19, versículo 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se, por acaso, na presença dos homens de Davi, ia montado numa mula, e esta meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo, sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham a sorte deste jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando o segundo livro de Samuel. É importante lembrar que ontem, a perícope de ontem foi omitida, porque ontem nós celebramos a festa da apresentação do Senhor, que tinha um texto próprio. Geralmente festa e solenidade tem textos próprios, né? Então ontem nós ouvimos a profecia de Malaquias, interrompemos um pouco a sequência do texto, acabamos por perder um pouco a história anterior, mas a gente vai tentar dar uma contextualizada hoje. O segundo livro de Samuel é uma obra histórica, teológica, gente, que narra o reinado de Davi. Tenho falado isso há vários dias para vocês. Davi foi o segundo rei de Israel. Então esse livro faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento e ele é uma continuação, né, da narrativa iniciada no primeiro livro de Samuel. Então o primeiro livro de Samuel narra a história de Saul e o segundo livro de Samuel, que é esse que nós estamos acompanhando, narra a história de Davi, o segundo rei. Tá bom? Então,
Esse livro, o segundo livro de Samuel, apresenta três grandes temas. Primeiro, a ascensão de Davi ao trono, tá? A consolidação do seu reinado e, por último, as crises familiares e políticas que marcaram o seu governo. Então a narrativa, ela é profundamente teológica, mostrando como Deus age na história, gente, através de personagens complexos, de situações humanas reais, concretas. Tá? E a perícope de hoje, em 2 Samuel, capítulo 18, são vários versículos intercalados, né? O capítulo 18, versículos 9 e 10, 14, depois 24 e 25, depois o 30, até o capítulo 19, versículo 3. Então, essa perícope de hoje, bastante intercalada, ela pertence ao que nós podemos dizer ser o clímax dramático da rebelião de Absalão. Absalão era filho de Davi, tá? Então, este episódio ele ocorreu durante a revolta de Absalão, né? Que vai do capítulo 15 ao capítulo 18, que foi o que foi proclamado, o que seria proclamado ontem, mas por causa da festa da apresentação do Senhor foi omitido. Tá? Então, se você puder ler do capítulo 15 ao 18 na sua casa, você vai entender todo o contexto. Tá? Então, o príncipe Absalão, príncipe porque é filho de Davi, que é rei, né? O príncipe Absalão conspira para tomar o trono do seu pai. Né? Olha só, gente, a situação difícil, né? Então, o contexto imediato mostra Davi fugindo de Jerusalém para evitar um confronto direto com o seu próprio filho. Tá? Mas Davi organiza um exército para enfrentar os rebeldes. Né? Então, a batalha decisiva ocorre na floresta de Efraim, né? Que é nesse lugar onde se desenrola o trágico destino de Absalão, que foi o que nós ouvimos na leitura de hoje. Então, esta passagem é marcada por tensões emocionais profundas, né, gente? O conflito entre o dever militar e o amor paterno. O conflito entre a justiça e a misericórdia. O conflito entre a vitória política e a derrota pessoal. Né? Enquanto Davi vence o seu inimigo, que é o seu próprio filho, militarmente, é um sucesso. Mas como pai é uma derrota, né? Olha aqui, que paradoxo sofrido, né, gente? Então, o texto começa, os versículos 9 e 10, né? Absalão, conhecido por sua beleza extraordinária, né? E pelos seus cabelos longos, que pesavam 200 ciclos, né? Diz o texto, segundo Samuel, capítulo 14, versículo 25, 200 ciclos seria a tradução para hoje, 2,3 kg, mais ou menos, né? Então, Absalão ele encontra o seu fim de forma irônica, humilhante, né? Como nós ouvimos. Olha só, a mula, o animal de transporte do rei, como que abandona Absalão sob um carvalho, né? Então, a expressão suspenso entre o céu e a terra sugere um estado liminar, né? Nem vivo nem morto, nem no céu, mas também nem na terra, né? Simbolizando a sua situação política moral, né? Ele quis tomar o trono do pai, mas ele continua não sendo rei ainda, né? Então, o carvalho, na tradição bíblica, frequentemente ele representa lugares de encontro com Deus, né? Ou também de julgamento. Nós vemos o carvalho lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 6, capítulo 13, versículo 18, também no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 13. Aqui no texto, nesse texto que nós ouvimos hoje, é um instrumento de julgamento divino. Tá? Então, gente, Absalão, que se rebelou contra o seu pai, tentou usurpar o trono, ele encontra um fim humilhante.
nós vemos no texto. Então, na vida, o orgulho excessivo, gente, frequentemente leva a situações onde perdemos o controle, né? Nós podemos, na nossa vida, encarnar em nossa vida essa personagem Absalão, né? Quando nós queremos um lugar que não é nosso, quando nós invejamos situações e estados de vida que não são nosso, né? Então, é interessante. A beleza física e o poder político de Absalão não o protegeram, né? Importa mais a integridade do coração do que as aparências externas, né? Absalão, ele escolheu o caminho de traição e ele colheu as consequências. Então, esse texto faz com que nós reflitamos para nós mesmos. Nós temos levado uma vida honesta? Nós temos tido buscas lícitas, honrosas, agradáveis a Deus, né? Então, depois nós vemos que Joabe era o comandante do exército de Davi, né? Ele age com frieza militar. Ele vê o inimigo de Davi, que é o próprio filho, suspenso na árvore, ele vai lá e mata, né? Os 3 dardos podem simbolizar a tríplice traição de Absalão contra o seu pai, contra Deus, pois o rei é ungido, escolhido por Deus, né? E também contra o povo de Israel. Traiu o pai, traiu a Deus e traiu o povo. Então, isso é representado nos 3 dardos, né? Então, o Joabe, ele desobedece a ordem explícita de Davi para poupar Absalão. Davi tinha falado, não matem o meu filho, só capturem-no, né? Mas não matem, né? Aqui mostra o conflito entre a lealdade ao rei e o realismo político, né? A lealdade ao rei ou a lealdade à soberania de Israel, né? Então, a personagem Joabe, ele age pelo bem do reino, mesmo contra os sentimentos do rei, né? Às vezes, gente, na nossa vida, nós precisamos também nos tornar um pouco de Joabe, né? Nós precisamos tomar decisões difíceis pelo bem maior, mesmo quando ferem nossos próprios sentimentos ou interesses parciais, nossos interesses parciais, né? Absalão, ele desobedeceu ao pai e a ordem estabelecida por Deus. Então, a desobediência, ela gera caos e sofrimento, né? Nós podemos até culpar aqui Joabe. Joabe não podia ter matado Absalão, né? Mas nós temos que analisar a situação como um todo e ver que, na verdade, Absalão, se tivesse evitado, né, a traição do pai, de Deus e do povo, todo esse cenário teria sido evitado. É ou não é? Essa mensagem é muito forte para nós, pastores, para quem é líder de alguma empresa, quem é pai de família, mãe de família, né? Líderes devem tomar decisões que protejam a comunidade, mesmo quando pessoalmente dolorosas, né? Depois nós vemos que Davi, ele fica esperando entre as 2 portas da cidade. É uma posição simbólica aqui que representa o seu estado interior, né? Então, ele está entre uma porta e outra, ou seja, ele está entre a esperança de vitória, mas também entre um temor pela vida do filho, né? Então, a sentinela no terraço simboliza a vigilância espiritual. Precisamos estar atentos aos sinais de Deus em nossa vida. A observação de Davi, né? Olha o que Davi observa. Se ele vem só, ele traz alguma boa nova, né? Traz alguma boa nova, porque Joabe estava vindo sozinho, né? Então,
Isso revela uma experiência militar que Davi tem, né? Mensageiros solitários geralmente trazem boas notícias, enquanto grupos podem indicar derrota. Se o grupo todo estivesse voltando, né, poderia indicar nós perdemos, né? Então, Davi, ele não fica paralisado pela ansiedade, mas ele permanece em seu posto, né? Nos momentos de crise, gente, nós devemos manter nossas responsabilidades enquanto nós esperamos, né? Não adianta o desespero, não adianta ser precipitado, sermos precipitados, né? Davi, ele interpreta corretamente os sinais. Nós precisamos desenvolver a sabedoria para interpretar os eventos da nossa vida, né? Mesmo os eventos que são, que causam dor, que nos trazem sofrimentos, né? Uma pessoa resiliente, mas uma pessoa consciente, sábia, né? Mesmo em crise, é interessante que Davi ele mantém a sua posição de autoridade, né? Nas dificuldades da vida, gente, nós não devemos abandonar os nossos compromissos. Nós precisamos nos manter sóbrios, apostos, não é? É tão difícil, porque às vezes nós jogamos tudo pro alto, não é, gente? Às vezes nós abandonamos tudo e não é assim. Davi ele mantém no seu posto, ele se mantém no seu posto, né? Depois nós vemos nos versículos 30, 32, o etíope, provavelmente que era um servo estrangeiro, né? Ele traz a notícia da vitória, mas Davi só pergunta por Absalão, né? Vai tudo bem para o jovem Absalão? A pergunta que ele faz. Então, essa pergunta mostra que para Davi a vitória militar é secundária ao bem-estar do filho. E a resposta evasiva do etíope, né? Tenham a sorte deste jovem, né? Então, ele usa uma fórmula de maldição, né? Tenham a sorte deste jovem. Sorte, gente, ele foi assassinado, foi morto, né? Então, ele usa uma fórmula de maldição que é comum no Oriente Médio para comunicar más notícias indiretamente, né? Então, a frase que é colocada nos lábios desse etíope, né? Olha só, o rei disse, passa e espera aqui, né? Trago-te, Senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. E aí o rei pergunta a ele, né? Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse, tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei. Então, na verdade não é sorte, né? No fundo é um modo de dizer, uma expressão hebraica, né? Que todos os inimigos, que aconteça com todos os inimigos e que aconteceu com este jovem. Então, e aí o desfecho, né? Davi, ele mostra aqui, né, que relações familiares são mais importantes que sucesso político, né? Por isso que ele se preocupa com o filho, né? Para nós, o que realmente importa na nossa vida? Eu vou dizer, gente, nesse pouco tempo que eu tenho de padre, né? Vou para 6 anos, não é tão pouco mais, né? Mas eu já vi gente chorar. Eu já vi gente chorar da minha frente, em direção espiritual, se lamentando porque não valorizou a família enquanto era possível, né? Às vezes nós temos as coisas e não valorizamos. Eu digo isso para vocês como sacerdote, né? Como sacerdote nós temos tantos compromissos, tantas incumbências. É muito fácil, gente. Por exemplo, dá um exemplo de mim, né? Eu só posso fazer isso. É muito fácil eu, como padre, deixar, por exemplo, de visitar minha família. É a coisa mais fácil, mais tendenciosa que tem. O excesso de compromissos, a distância de onde a gente exerce o ministério. Se a gente não fizer pequenos esforços de o tempo todo estar com aqueles a quem amamos,
ninguém vai fazer pela gente. Ninguém. Você tem valorizado os seus? Sabe, às vezes parece, eu vejo em alguns atendimentos, né? Sobretudo eu falo isso para os jovens. Às vezes parece que as pessoas elas gostam de conviver melhor com pessoas que estão fora de casa, e dentro de casa é sempre conflito, briga, falta de valorização do outro. Depois que morre, gente, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Né? Então, a pessoa do etíope aqui representa para nós as pessoas que têm que entregar notícias, mesmo que notícias dolorosas. E o etíope o faz com respeito e sabedoria, né? Davi, ele não pergunta sobre o resultado da batalha, né? Ele não pergunta primeiro o que aconteceu com a batalha, né? Mas ele pergunta sobre o filho, né? E é verdade, gente. As nossas primeiras perguntas revelam de verdade as nossas verdadeiras prioridades. Com certeza. Né? Nós vemos aqui que a reação de Davi ela é dramática, né? Meu filho Absalão, né? Então aparece 4 vezes mostrando uma dor extrema, imensa, né? Então a expressão, porque eu não morri em teu lugar, olha só, essa expressão ecoa o amor sacrificial, que aqui é como que uma prefiguração do amor de Deus Pai por seu Filho Jesus Cristo. Né? A vitória se transforma em luto, né? É um paradoxo que mostra como vitórias humanas podem ser derrotas emocionais, né? Gente, esse texto está tentando mostrar para nós o quê? Que algumas vitórias ou aparentes vitórias na vida humana pode representar derrotas sobre coisas que são mais importantes. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem tanta gente, também já atendi gente assim, que tem muito dinheiro, mas que a vida familiar é destruída. Né? Tem gente que correu tanto atrás de bens, de conquistas, de dinheiro, que acabou perdendo a família sem perceber. Então, é para nós refletirmos um pouco sobre isso. Que nós possamos dar a cada coisa da nossa vida devida importância. Não devemos vestir um santo e descobrir outro. Né? Cada coisa deve ter a sua importância e cada coisa deve ocupar o seu lugar próprio no nosso coração, no nosso tempo, nas nossas prioridades. Entendeu? Né? Então, um texto fantástico, né, gente? Texto fantástico. Davi não esconde seu sofrimento. Nós devemos também nos permitir chorar e expressar a dor quando necessário. Isso faz parte, né? É um texto que mostra muito a humanidade de Davi, né? Nós também somos seres humanos, gente. Quando precisamos chorar, choremos. Quando precisamos gritar, gritemos. Quando precisamos sorrir. Que nós possamos sorrir. Acabou. Nós somos seres humanos. Não é? Então, mesmo após a traição, Davi, ele continua amando o seu filho. Olha, é muito bonito esse texto, né, gente? O amor verdadeiro, ele perdura além das falhas do outro. Olha, o filho tentou traí-lo, traiu-o, né? O filho o traiu, tentou usurpar do seu poder real e ainda assim Davi está a chorar pela morte do seu filho. Perfeito exemplo para nós, né? Nós que somos tão, às vezes, irredutíveis, né? Muitas vezes não sabemos perdoar. Aquilo que nos agrada nós riscamos por definitivo da vida. Olha o exemplo de perfeição humana em Davi, né? O perdão, o amor, que mesmo pela traição não acaba. O amor verdadeiro não acaba. Né?
O amor verdadeiro, mesmo diante de uma traição, não acaba. Se acabou é porque é um amor que não existiu de maneira plena, né? Então a dor de Davi afeta todo o povo, né? As nossas emoções influenciam aqueles que estão ao nosso redor, não é verdade? Né? Às vezes nós vencemos, mas perdemos algo precioso. Então, às vezes, algumas vitórias vão acontecer por meio de algumas outras derrotas. Não é verdade que, às vezes, para conquistar alguma coisa, nós temos que deixar outras. Então, o texto nos leva a refletir um pouco sobre isso, né? Então, é uma perícope, gente, muito bonita. O tempo já está delongando, né? Precisamos encerrar. É uma perícope que apresenta um dos momentos mais humanos e comoventes de toda a Bíblia. Através da tragédia de Absalão e do luto de Davi, o texto revela profundas verdades sobre a complexidade das relações familiares. Mesmo em famílias com grandes destinos, há dor, conflito, amor profundo. Também o texto nos revela o conflito entre dever público e o amor privado, não é? Davi, ele é rei, mas antes de ser rei, ele é pai. Essas identidades entram em conflito dramático nesse texto de hoje. O texto também nos mostra a soberania de Deus na história. Mesmo através da rebelião e da tragédia, os propósitos divinos se cumprem. O texto nos mostra também a humanidade dos personagens bíblicos, né? Davi, ele não é um herói perfeito, mas ele é um homem complexo que ama, que sofre, que busca a Deus mesmo em meio aos caos da vida. Então, para a vida cristã hoje, essa passagem belíssima, gente, nos convida a amar incondicionalmente, mesmo quando o outro nos trai ou nos fere. Nos convida a reconhecer a nossa humanidade, né? Reconhecer a nossa humanidade com as suas contradições, né? Geralmente nós percebemos as contradições e os erros dos outros, mas nós também temos em nós, né? Esse texto de hoje, essa passagem linda, nos convida a buscar o perdão e a reconciliação antes que seja tarde, a confiar que Deus, ele escreve direito, às vezes por linhas tortas. Mas por que não foi sempre desse jeito? Porque talvez nós precisaríamos daquilo para amadurecer um pouco o nosso ato de amar. Ponto. Deus, ele transforma até as nossas maiores tragédias em parte do seu plano maior. Então a história de Davi e de Absalão continua a ressoar porque toca em verdades universais sobre a paternidade, sobre o perdão, sobre o poder, sobre a fragilidade da condição humana diante do mistério divino. É uma perícope maravilhosa, né? Maravilhosa. Que esse texto possa nos ajudar a refletir situações concretas da nossa vida, da nossa história. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, desejo a vocês um excelente dia, muita paz, saúde. Só lembrando vocês, hoje, terça-feira, nós já estamos aqui no retiro dos presbíteros da minha diocese. Peço que vocês rezem por nós e ao longo dessa semana, nós padres estaremos rezando por todos vocês. E eu, rezo por todos vocês que me escutam, mesmo que não sejam diocesanos da Diocese de Jundiaí, mesmo que não sejam meus paroquianos, vocês fazem parte da minha família virtual, Agradeço a cada um de vocês. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.